Olha, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informou, semana passada, que os casos de Covid-19 no sistema prisional do Estado foram zerados. Que bom, uma excelente notícia num momento em que a gente vive essa crise de saúde, ainda mais num sistema complicado, porque você tem ali milhares de pessoas cumprindo pena. Minha convidada hoje é Ivanilma Carla, secretária adjunta da SEAP, que vai contar um pouco de todo esse momento da pandemia no sistema prisional e como se chegou a esse momento, né, de zerar os casos de Covid nas penitenciárias. Bom dia, Ivanilma. Olá, Diógenes. Bom dia a todos os seus ouvintes. Estamos aqui para esclarecer o serviço público que nos é incumbido, né? E o sistema prisional, desde 13 de março, Diógenes, foi o primeiro estado da federação a deflagrar o fechamento das unidades prisionais no que se refere à entrada de público que não os servidores do sistema e demais prestadores de serviço, indispensáveis ao funcionamento das unidades prisionais. E, desde então, a Secretaria adotou rigorosos protocolos de descontaminação dos ambientes. Tivemos inúmeras ações aí que resultaram nesse significativo e, graças a Deus, resultados positivos aqui para o Rio Grande do Norte, no sistema prisional do Rio Grande do Norte, né? Adotamos várias ações, como a compra de atomizadores para as unidades prisionais, equipamentos de lava-jato para a higienização diária de todos os ambientes de uso coletivo, inclusive para as celas também, pelos apenados, descontaminação dos próprios de cadeados, de celas, disponibilizamos máscara para todos os internos do sistema prisional, disponibilizamos todos os equipamentos de segurança para os próprios policiais penais, como as face shields, as máscaras, álcool em gel, colocamos pias na entrada de todas as unidades prisionais e inúmeros protocolos de segurança para fins de evitar a entrada do vírus nas unidades prisionais, né? A compra de termômetros infravermelhos e as equipes de saúde com a atuação muito importante em todas as unidades prisionais, porque à medida que uma pessoa privada de liberdade adentra ao sistema prisional, automaticamente ela já é aferida todas as condições de saúde daquela pessoa ali, e já faz os testes necessários que se tiverem que fazer. Adotamos todos os protocolos de separação em termos de pessoas com a suspeita do Covid e os casos também que tivemos, todos foram tratados devidamente dentro dos protocolos expedidos pela CESAP. Ivanilma, suspender visitas, suspender alguns serviços que os apenados estão acostumados, deve ter causado tensão. Como é que a SEAP administrou esse momento? Porque foram meses, né, de protocolos e de restrições. Isso, Diógenes, isso, realmente. A Secretaria adotou inúmeras ações para distensionar o sistema, para fins de garantir as assistências existentes para os apenados. Por isso, a gente criou portarias conjuntas, entre elas a portaria com a Defensoria Pública do Estado e com a OAB, implementando o sistema de teleatendimentos para fins da garantia da assistência jurídica às pessoas privadas de liberdade, sobretudo no momento em que a defesa dos apenados ou das pessoas ainda ali submetidas a medidas cautelares necessitavam de avaliações judiciais. Para isso, o contato entre o constituinte e seu advogado. E adotamos ainda a implementação de televisitas, que é para não haver a quebra do vínculo familiar com as pessoas privadas de liberdade, que compreenderam muito bem esse momento difícil. Todas as pessoas privadas de liberdade foram devidamente cientificadas dentro das unidades, porque eles não têm acesso à televisão, a rádios e tudo mais. Então, nossas equipes de saúde, juntamente com os policiais penais e diretores, passaram a informá-los da situação que se passava aqui fora e da necessidade desses protocolos para fins de garantia de cuidados com a saúde, tanto deles quanto das pessoas da família deles. Então, a gente implementou televisitas
e ainda estamos realizando isso, porque a gente, embora tenha retomado gradualmente, de forma responsável, a retomada dessas visitas, diante desses nossos números positivos, graças a Deus, a gente garantiu a continuidade desses serviços, Diógenes. Importante de um modo geral, os presos entenderam, suas famílias entenderam, porque sempre tem aquele outro que reclama mais, o insatisfeito, mas de um modo geral, eles entenderam a situação? Sim, a gente está bastante satisfeito porque todos compreenderam o grau de responsabilidade que nos trouxe a tomar essas medidas que, por vezes, causam insatisfação, porém, é um cuidado supremo nesse aspecto, que é a saúde dessas pessoas, dos nossos servidores e de todos os familiares que envolvem o sistema também da execução penal, né? Queria até destacar para você, Diógenes, que é importante isso ficar passado para a população, para a sociedade, que a SEAP também comprou vários computadores para viabilizar a continuidade de instruções processuais por meio que estamos fazendo em todas as unidades prisionais, audiências judiciais dentro das unidades prisionais, as televisitas dentro das unidades prisionais, os teleatendimentos e também uma inovação naquelas unidades em que os equipamentos tecnológicos eles contemplem essa quantidade necessária, as intimações quando os oficiais de justiça necessitam também realizar, e eu acho que isso foi um feito, uma inovação que o Estado do Rio Grande do Norte traz para o sistema de justiça da execução penal. Você estava, quando a conexão caiu, falando sobre o convênio do Tribunal de Justiça com o sistema prisional, né, para viabilizar o uso de videoconferências. Explica para a gente. Isso. Bom, Diógenes, a gente estava falando de coisas positivas que estão sendo deixadas apesar de uma pandemia com números devastadores, né, em muitas famílias, mas no que se refere ao sistema de justiça e da execução penal, a gente tem visto vários aspectos positivos, porque nos trouxe essas possibilidades de rapidamente as instituições, os poderes, se ajudarem, estarem articulados no sentido de viabilizar, como, por exemplo, as audiências judiciais, atos judiciais que se tentava implementar no sistema desde 2016. E num esforço gigantesco dessa secretaria, a gente conseguiu adquirir 30 computadores por meio de repasse fundo a fundo pelo DEPEN, e aí viabilizamos essas novas atividades virtuais dentro das unidades prisionais, e a gente destaca, inclusive, que tudo isso só é possível porque o esforço extraordinário dos nossos colegas, sou policial penal há 10 anos no estado do Rio Grande do Norte também, então os meus colegas que estão nas unidades estão se desdobrando de verdade para dar conta e responder à sociedade positivamente com todos esses serviços que nos é inerente. Ivanilma, vamos aos números. Quantos presos tiveram Covid desde março para cá e quantos policiais penais e servidores, né, da SEAP também tiveram, porque, claro, estiveram em contato ao longo desses meses todos. Vamos lá, vamos aos números de apenados. Nos apenados, considerando uma população carcerária que temos de 10.468 pessoas privadas de liberdade, nos 3 regimes prisionais, nós tivemos 509 casos e, graças a Deus, todos curados. E esse número vem se mantendo desde a última sexta-feira. Nenhum óbito. O estado do Rio Grande do Norte foi um dos estados que não registrou nenhum óbito em pessoa privada de liberdade, graças a Deus, e nem em servidores do sistema, graças a Deus. Enquanto, no caso dos servidores, nós tivemos 186 servidores contaminados, porém já curados, graças a Deus, de um total de servidores de 1.293 em atividade. Então, a gente vê que os números são bastante positivos para o sistema do Rio Grande do Norte, que desde o início teve muitas medidas fortes para os nossos servidores, inclusive suspensões de licença-prêmio, de férias, inúmeras situações que tiveram que ser realmente necessárias para a gente hoje estar usufruindo desse resultado positivo, né? Que bom, nenhum óbito, né? Todos curados, recuperados também dos agentes. Então, está de parabéns à SEAP por esse trabalho, por esse esforço, que eu imagino que é
É um trabalho bastante árduo. Onde é que o vírus pegou mais forte aqui? Qual foi a unidade do sistema prisional onde o bicho pegou? Diógenes, destacar assim, que desde o início, nosso secretário, Pedro Florencio, adotou uma medida que foi extraordinária e bastante decisiva para que nós mantivéssemos o vírus distante da carceragem. Então, uma das unidades que a gente percebeu que a gente teve alguns casos a mais foi em Caicó, né? E no presídio estadual do Seridó, e em Caraúbas. Por exemplo, porém, em Caraúbas, se tratava de uma unidade de entrada de presos, ou seja, essas pessoas privadas de liberdade, na sua maioria, que foram contaminadas com o vírus, elas já vieram da rua e na maior parte dos casos a gente identificou que essas pessoas entraram contaminadas. E graças a Deus e aos protocolos de contenção, pôde ser separadas e tratadas devidamente, viabilizando a não contaminação no ambiente como um todo, né? Ivanilma, eu tenho mais dois assuntos que eu queria que você comentasse com a gente. Eu tenho acompanhado pela imprensa operações da Polícia Penal no acompanhamento do uso das tornozeleiras eletrônicas daqueles presos que estão cumprindo. Alguns descumprem as regras, né, de restrições. As operações vão continuar. Quando elas começaram, qual é o resultado até agora? Ok. Diógenes, desde novembro do ano passado, que a Secretaria de Administração Penitenciária inovou nessa fiscalização, que é dever nosso de fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas pelos juízes da execução penal e daqueles em que são determinadas medidas cautelares diversas da prisão por pessoas monitoradas. Então, a gente faz esse trabalho diariamente, porém, existem algumas dessas atividades em maior número que traz uma visibilidade maior para a imprensa, para a sociedade, como a que a gente fez recentemente, né? Então, a gente sempre mantém, junto ao CIOSP, integrado lá ao CIOSP, uma equipe de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas que fazem as análises das violações. E também, tendo em vista o aspecto também da pandemia, a gente identificou inúmeras aglomerações em determinados locais e estávamos planejando fazer essa verificação in loco para que todos fossem analisados, se estavam devidamente se submetendo ao cumprimento das determinações judiciais e tem sido bastante positivo. Porque, veja bem, teve missões dessas que nós fizemos aos finais de semana, no sábado, por exemplo, e inclusive o aspecto da presença da Polícia Penal na rua, claro, que dentro da nossa atribuição relativa ao sistema prisional, desdobramentos do sistema prisional, elas surtem um efeito, porque a gente percebe que, por exemplo, nesse período de tempo, nesse lapso de tempo, onde se está deflagrando essas operações em rua, a gente tem um número bem menor de ocorrências para o CIOSP, da central do CIOSP aqui em Natal. Então, assim, a gente está contribuindo, de certa forma, ainda que indiretamente e diretamente, como a fiscalização direta das pessoas privadas de liberdade sob o uso de monitoramento eletrônico, para a segurança do Estado, para a população do nosso Estado. Quanto mais segurança, melhor, secretária Ivanilma. Por último, a CEAP aumentou em 10 vezes a capacidade de comunicação por rádio. Por que isso é importante para o sistema prisional? Bom, Diógenes, exatamente. Como eu te falei, sou policial penal há 10 anos e a gente não tinha contato sequer com o CIOSP, a Central Integrada de Operações Policiais, e a gente começou a ter. E para isso a gente obteve da Polícia Militar, que a gente é grato por isso, de 21 rádios emprestados pela Polícia Militar. Esses rádios portáteis. E o sistema prisional, por meio do convênio com o DEPEN, investiu 2.694.000 em que estamos investindo, né? O valor total disso são 20 milhões. Mas deste total, 2.694.000 foram para equipar a nossa central de monitoramento de rádio. Então, 300 rádios portáteis
só para pontuar para o nosso internauta, telespectador, o DEPEN é o Departamento Nacional do Sistema Departamento Penitenciário Nacional, isso, que traça as diretrizes para o sistema penitenciário dos estados e, em alguns aspectos, a repasse de valores federais para fins de equipar os sistemas prisionais dos estados naquilo que é previamente planejado. Então, a gente investiu esse valor na compra de 300 rádios portáteis e 21 fixos. Isso é um avanço gigantesco, Diógenes, porque nessas operações, sobretudo, que nós fazemos em rua, o fator comunicação ele é decisivo para o êxito das missões, sobretudo, né? E eu sei como a comunicação é importante, secretária. Queria agradecer sua entrevista ao Diário da Manhã, mandar um abraço para o secretário Pedro Florencio, né? Ele que trabalha diuturnamente aí para fazer esse sistema prisional funcionar com segurança, dando garantia ao cidadão potiguar. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, meu amigo. Estamos à disposição aqui sempre para prestar as informações relacionadas ao serviço público que estamos aqui fazendo. Parabéns. Obrigada.